Muito bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam tendo um bom dia aí na presença de Deus. Estamos aqui hoje com o pastor Oswaldo Lobo de novo. Vamos fazer uma entrevista e um bate-papo aqui. Hoje o tema do vídeo é o altar da idolatria sexual. Então já vou pedindo para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo. Gente, você que segue a gente, o canal do YouTube Oswaldo Lobo é uma bênção que Deus deu pra gente compartilhar com vocês. Importante você deixar aí seu comentário, apertar o sininho, né, para receber as notificações, enviar esse conteúdo para quem você ama e quem precisa de ajuda. Deus nos levantou para libertar cativos, por liberdades oprimidos e abrir portas de prisões, dar vista aos cegos e curar aqueles que estão enfermos de coração. Amém? Amém. Vamos lá, pastor, começando um pouquinho, se o senhor puder falar pra gente um pouco sobre o altar da idolatria sexual. O que é a idolatria sexual? Todo altar é ligado a um trono. E todo trono é ligado a uma potestade, a um rei. Você precisa entender isso. Então, quando fala sobre idolatria sexual, é quando a vida da pessoa gira em torno do sexo. Eu recebo muitas perguntas dentro dessa área. O interessante é que as pessoas já têm a resposta. Tem muita gente que, por exemplo, o sexo, ele é, inicialmente, de onde que vem o sexo? Vem de Deus. Deus é que Deus cria o homem, em Gênesis 1, verso 27 e 28, ele diz, olha, frutificai, multiplicai e sejam fecundos. Então, quem criou o sexo foi Deus, né? Deus viu tudo que tinha feito, Gênesis 1:31, e era muito bom. Foi isso. Então, o sexo em si não é pecado. O problema é que as pessoas usam o sexo como meio de buscar um prazer ilícito e de maneira fora do princípio de Deus. O sexo não é pecado quando ele é feito dentro do casamento. E ponto. É a resposta mais simples. Quando que o sexo ele é legítimo? Quando ele é celebrado dentro do casamento. Só que hoje as pessoas estão criando casamento alternativo. Tu tá vendo aí que tem lugares que tem gente casando com bicho. Tem gente casando, é o trisal. Tem gente achando que isso é casamento. Então, muita gente se separa, e era um problema daquele tempo lá, Mateus 19, menos 57, e aí, posso me casar de novo? Então é isso que a gente vai tratar hoje. É tratar a respeito do sexo como bênção de Deus, mas como que a bênção do sexo pode virar uma desgraça. A bênção do sexo pode ser... Porque o sexo é a experiência de maior intimidade entre duas pessoas. A gente está conversando aqui, mas dentro do sexo, as pessoas se desnudam. É por isso que a aliança sexual é muito forte. Eu tenho esse livro aqui, ó, Aliança de Almas. O poder espiritual da sexualidade. Eu trato aqui do mais simples para aquilo que é mais complexo. Aí eu falo sobre sensualidade, sobre lascívia, sobre desejos promíscuos, sobre olhos assanhados, sobre pornografia. A indústria pornográfica é bilionária. Sobre como que isso influencia na sexualidade de todo mundo. Como os filmes, as novelas, as séries usam o sexo para atrair, para cativar o seu cliente, né? Eu falo sobre adultério, eu falo sobre por que o adultério ele destrói de uma maneira tão severa a vida das pessoas, a chamada identidade sexual trocada, a homoafetividade, a prostituição. Então, apesar de ser santo, o sexo sem Deus e sem os princípios de Deus vai produzir pessoas solitárias. Algo que eu sempre digo, quanto maior o número de parceiros que uma pessoa tiver, mais sozinho ele vai ficar. Mais infeliz. Mais infeliz. Muito sexo, nenhuma intimidade. Você vê que a mulher samaritana, ela tinha necessidade de intimidade e de ser feliz. Ó, tive 5 maridos.
O sexo, ele vem de Deus. E Vem. o diabo pegou isso como uma ferramenta para destruir isso que Deus fez e conturbar isso que Deus fez. O diabo odeia Deus, o diabo odeia o sexo, o diabo odeia a igreja, o diabo odeia o profeta. Tudo que é de Deus, ele destrói. Então tem o sexo pervertido, tem a igreja satânica, tem o falso profeta. Tudo que Deus levanta, o diabo, o que ele faz? Ele destrói. Isso você tem que entender. Ele tenta, destrói não, ele tenta perverter. Ele introduz princípios errados. Então, tem coisa... quando a gente fala de sexo, né? Você tem que ser tão cuidadoso, porque se você for irresponsável, achando que lidar com sexo é fácil demais, você acaba machucando os outros. Você vê, Davi caiu, Abraão caiu, Salomão caiu, tinha um pastor famoso, gostava muito dele, quando eu era garoto, caiu Fábio, caiu, Jimmy Swaggart caiu. Então são pessoas, cara, o sexo, ele produz tanto prazer, a pessoa vai ficando solitário e ela quer buscar o quê? Intimidade. Não é bom que o homem esteja só. Então a gente tem que se preocupar. Você vê que Jacó é um personagem central e inicial da Bíblia. Ele vem da família patriarcal, né? Neto de Abraão, filho de Isaac. Ele foi enganado pelo sogro dele aonde? Na área sexual. Ele gostava de uma, o sogro deu um pileque nele, ele casou com outro. Você vê que a própria Raquel, que era a mulher que ele amava, como ela não conseguia engravidar, ela vou dizer assim, que ela comercializava favores em troca de sexo. Pegava mandrágoras. Naquele tempo achava que as mandrágoras podiam... uma planta medicinal, né? Podia fazer com que a mulher ficasse mais fértil. Você vê que o próprio filho de Jacó, a Rúben, aquela bagunça em casa. Jacó tem 4 esposas, 2 mulheres, 2 concubinas. O próprio filho mais velho se deita com uma das concubinas. Quer dizer, é uma bagunça. O vizinho, o vizinho Siquém, estupra uma das filhas de Jacó, Diná. Então, o outro filho, Judá, transa com a própria nora. Então, essa realidade sexual, ela só é quebrada quando? Quando José, o 11º filho, naquele tempo, o caçulinha, né? Benjamim não tinha vindo ainda, ele se recusa a deitar com a esposa do Potifar. Falou, eu não vou fazer isso aí. E por trás do sexo existe uma aliança. E como essa aliança é feita? A aliança é feita não só quando o ímen da mulher rompe. O sêmen, ele é espiritualmente poderoso. Então, quando o homem e a mulher se deitam, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, que aquele que se deita com a prostituta se casa com ela. Foi só sexo. É uma aliança de alma. É uma aliança. Essa expressão aliança de alma, ela está na Bíblia numa única passagem, em 1 Samuel capítulo 14, e está falando de amizade. Não está falando de sexo. Ele fala da amizade de Davi com Jonatas. A alma dele se colou. Sim. Mas ela tem sido usada para expressar a aliança sexual. Então, quando uma pessoa faz sexo com a outra, você repara. Olha que interessante. A pessoa, o garoto novo, hoje a gente está pegando assim, cada vez mais cedo, as crianças estão sendo incentivadas pela cultura, pelas escolas, pelos professores, pelas mídias sociais, a transar cada vez mais cedo. Olha que maldade. Quando você transa, você casa. Ali há uma conexão de almas. Certo. Aí o pai descobre. Minha filha está transando com fulano. É esse fulano que é o culpado. É o pai do fulano. O que ele faz? Pega a garota, tira do colégio, muda de cidade, manda morar com a avó, que mora lá na cidade do interior.
essa ruptura provoca algo chamado um divórcio espiritual. E o divórcio provoca o quê? Luto. Aí você vê um monte de criança de 13, 14, 15 anos em depressão. A primeira coisa que eu pergunto assim, cara, você tem namorado? Tem namorado? Você transou com ele? Então, quer dizer, a pessoa transa, ela se liga na alma, e aí depois ela rompe. Por quê? Um adolescente não é capaz de sustentar o peso da responsabilidade do casamento. Gente, o casamento vai exigir emoção curada. O homem é uma ruptura. Quando a pessoa transa, ele deixa pai e mãe. Aquela cobertura espiritual que o pai produziu não existe mais. Eles fazem uma nova carne com uma única Com carne outra com outra criança. pessoa. A estrutura do casamento ali, ela é muito frágil. Então, pastor, mas não casaram na igreja, não fizeram festa. Gente, as pessoas são tolas. A conexão sexual provoca uma conexão espiritual. Então é por isso que você está vendo um monte de criança aí se cortando debaixo do braço, se automutilando debaixo da perna, tentando provocar um turbilhão de emoção. E aí, quando você corta o corpo libera um anestésico, vou chamar assim, que tenta curar a alma dela. O verdadeiro casamento, então, não é o que acontece no altar, que todos veem. O verdadeiro casamento acontece quando vai para a noite de núpcias. Casamento perfeito, ele tem 3 colunas. A bênção dos pais, a bênção da igreja e a bênção do governo, por incrível que pareça. A pessoa tem que casar no papel, ele tem que casar com a bênção dos pais, deixar pai e mãe não é roubar a filha dos outros e casar. Não é rebelião. E tem que ter a bênção no altar. Na verdade, a gente chama aquilo de casamento, mas o casamento vai acontecer na cama. Então, quando os casais se deitam e fazem sexo, é ali que a alma se gruda. Entendi. O que está acontecendo hoje? Cada vez mais, um monte de gente tendo um monte de experiência sexual sem nenhuma intimidade. Os pedaços das pessoas. Então, casar significa fazer de 2 um só. Não são mais 2, são um. Quando você separa, você rasga uma pessoa em 2 metades. Espera que eu vou te pegar e vou te dividir. É como se colasse 2 folhas de papel uma na outra. Né? A gente aprende na escola bíblica assim, né? O pessoal cola 2 folhas de papel, depois espera secar e quando seca tenta separar as 2. E vê que parte de uma folha fica na outra e as folhas 2 se espedaçam inteiras, né? Basicamente. Exatamente. Só que o que as pessoas querem? As pessoas querem a felicidade sexual, mas não querem o casamento. Então as pessoas ficam envolvidas com a paixão. Primeira coisa que a pessoa vê hoje, cheguei, me interessei por ela, ele vai lá e transa. De cara. Sem saber se é marginal, se é viciado, se é um problemático, se é um adoentado emocional, se é um porcão, se é um devedor quanto mais, se é um violento. A pessoa não quer saber. Encontrei aqui, saí na balada, achei a menina. Ele não sabe nem com quem que ele está fazendo. Então, quando a gente fala sobre prisão de alma, quer ver onde é que a prisão de alma fica? Nos abusos sexuais. O abusador, ele provoca uma prisão na alma da pessoa. Você pega gente que foi abusada, homem que é abusado pela mulher que é abusada por homem que é abusado por homem, mulher que é abusada por mulher, por avô, por padrasto, dentro de casa, por irmão, por irmã. Essas pessoas, se não houver o perdão, é a chave da liberdade aí. Só que a pessoa diz, não, ele não merece ser perdoado, ele me abusou. Então, essa porta ele nunca consegue sair da jaula. A libertação está ligada diretamente ao perdão. Isso dói. A pessoa fala assim, eu quero ser liberto sem perdoar. Não vai ser liberto. Então, o meu compromisso aqui é com a verdade. Porque isso dói. Dói eu dizer assim, eu vou ficar no prejuízo. E libera um peso da pessoa também, né? Libera, mas ela acha que ela tem direito, porque uma injustiça que foi feita contra ela, e aquele que abusou tem que pagar caro por isso. Então, ela fica com... Querendo fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. Entendi. Então,
Vamos voltar aqui à questão sexual. O sexo, ele é bendito, mas ele pode ser maldito. Hoje, uma das principais, você vai ver que 1/3 de todo o conteúdo da internet é sexo. É pornografia. A indústria bilionária, por exemplo, na China, é proibido o site pornográfico, mas é o maior produtor de pornografia. A Coreia do Norte é proibido. Eles são os maiores produtores, você sabe disso. A Coreia do Norte faz tráfico de droga. É um país rico em mineral, só que com o envolvimento deles com ações nucleares fora do programa de não proliferação de armas, um monte de país cortou relação com eles. Então, eles não podem fazer comércio. Então, é um país empobrecido. Você pega lá o mapa, pega o Google Maps, né? À noite. Aí você pega a Rússia, a China, aqui embaixo a Coreia do Sul, e onde está a Coreia do Norte, não tem energia elétrica. Eles são pobres, são miseráveis. Então, como é que eles fazem? Eles têm uma indústria criminosa. Eles mandam arma para o Hamas, eles mandam arma para o Hezbollah, eles mandam arma para o Boko Haram. É para manter o país deles. Eles traficam drogas, e é a maneira deles sobreviverem. Então, eles têm um comércio ilegal. E uma das coisas é a pornografia. Eles são produtores de pornografia. São. Então, a pornografia, 1/3 dela, o que ela faz? Ela entra na mente, e aqui na mente da gente tem um negócio chamado neurônios espelho. A pessoa vê a pornografia, é claro que a pornografia dá prazer. Ele se sente naquela situação. Ela se sente naquela situação. Só que ali são artistas. Atuando, né? Uma atuação. Entendeu? Então, só que isso fica na cabeça da pessoa. Fica na cabeça do garoto. Fica na cabeça da menina. Aquilo ali não é casamento. Casamento é completamente diferente. É só a gente casar para a gente ver que é completamente diferente. Só que aquilo fica o quê? Castigando a vida das pessoas. Então, esse primeiro passo chama-se passo da sensualidade. A sensualidade é um demônio, sabia disso? A sensualidade. Oséias 4:11 diz que o vinho e a sensualidade tiram o entendimento, tiram a inteligência. Você pega a gente e fala assim, rapaz, você vai se separar da moça, você está maluco? Eu quero ser feliz. Ele faz a ficha dele só vai cair depois de 1, 2, 3, 4 anos. O que eu fiz que eu larguei minha mulher? Aí os filhos crescem separados do pai, desonram o pai, ele perde a autoridade sobre os filhos. É aquela bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça. Então, existe uma vida de escuridão quando o sexo ele é promovido fora do ambiente do casamento, né? Existe, aqui o pessoal chama de material, conteúdo adulto. Isso é um eufemismo satânico. Não é pornografia mesmo. E a pornografia, ela não é feita para satisfazer, mas para viciar. Que nem droga. O cara vai, bebe outra. Por exemplo, a bebida alcoólica é uma droga legal, mas é droga. Sabe quais são os 3? É como cigarro. São os 3, você acabou de falar, são os 3 piores vícios de você curar: bebida, pornografia e tabaco, cigarro. O cara larga a maconha, mas não larga o cigarro. O cara larga a cocaína, mas não larga a bebida. Então, existe aí um desnível. A pessoa, não, eu bebo socialmente, só que chega uma hora que se ele escapulir disso, a bebida vai dominar ele. Entendi. O cigarro vai dominar ele. A pornografia vai dominar ele. Fica presa de qualquer forma, mesmo que ela se livre de um, fica presa no outro. Quer ver que coisa interessante? Quando a pessoa fala assim, pastor, meu marido não me procura mais. Sabe quais são as razões que o marido não procura mais? Tem uma razão, isso é experiência de gabinete pastoral. Número 1, o marido está perdido em pornografia e está gastando tudo que ele tem na pornografia. Número 2, adultério.
Ele está vivendo um romance fora do casamento. Número 3, homoafetividade. Ele usa o casamento como fachada. Fachada. Maquiagem. Maquiagem, mas ele tem uma tendência homoafetiva, tem uma vida homossexual. Número 4, disfunção erétil. Então, cara, vai no médico. Tem tratamento. Nossa. Como tem tratamento para dor de cabeça, tem tratamento para câncer, tem tratamento para dor de barriga, tem tratamento para disfunção erétil. Entendeu? Então, quando a questão toda da sexualidade é que um casal casado que não tem romance se separa. Um casal casado que não vive uma vida sexualmente ativa e abundante, daqui a pouco se separa. Então, isso tem que estar na cabeça do rapaz e tem que estar na cabeça da moça. Assim também o casal que começa a vida sexual antes do casamento também destrói a relação no futuro, né? Começa a construir a relação da forma errada, né? Exatamente. Então, e pior do que isso, né? Eu disse aqui, ele vai ficar solitário para sempre. Ele começa a fazer antes, essas relações não são... Namoro... Ah, pastor, tô com meu filho aqui, tem 15, 16 anos, quero que você abençoe para namorar. Não abençoo. Não abençoo. Não abençoo. Quer namorar? Tem que ter data para casar. Ah, pastor, que exagero. Eu sei onde vai. Isso vai cair num negócio chamado a Bíblia, né? Chama isso de fornicação. Quero falar aqui olhando para a câmera aqui. Dado científico. Site www.barna.com. É um site do pastor George Barna, famosíssimo nos Estados Unidos, de pesquisa científica. 90% dos cristãos que hoje estão namorando há mais de um ano já estão transando. 90% dos namoricos de igreja, 90%. Quem passa de um ano transa. Não são todos, 90%. Ah, pastor, minha filha não é assim, meu filho, tá bom. Tá bom, não é. Então, o casamento, ele tem que ter uma data. Vamos namorar? Para que vai namorar? Porque é o seguinte, você pega a moça, você abraça, não é bom abraçar? Sim. Uhum. Não é bom dar um beijinho? Não é bom dar um beijão? Não é bom beijar de língua? Gente, eu sempre digo, beijou em cima, acende embaixo. É verdade ou não é? É possível você dar um beijo e você não se excitar. Por quê? Porque Deus fez assim. Isso não é demoníaco. Isso é divino. O homem deixa pai e mãe, se une a mulher. Paulo diz, é melhor casar do que abrasar. Aí o que acontece? A pessoa vai alimentando um casamento de mentira. Tô transando com a namorada, aí a namorada mora na casa do pai, eu moro na minha casa com meu pai, e aquilo vai... Isso é insustentável. Sem contar que hoje em dia também está uma moda de muitos casais jovens adultos, né, na faixa aí dos 25, 30 anos, que namoram já há 5 anos, vivem juntos, ou passam a viver juntos, passam a morar juntos em algum momento. O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexodus.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Mas não querem assumir o compromisso do casamento, né? Qual o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Ilegitimidade espiritual. Aí nasce uma criança, porque sexo produz filho. Não é isso? Multiplica-se. Nasce uma criança debaixo. Repara que todos os filhos na Bíblia, repara nisso, todos os filhos na Bíblia, que são fruto de sexo fora do casamento,
tem uma vida desgraçada. Isso é interessante, né? Como é que a Bíblia... Deus fala o seguinte, ó. Aquele que nasceu de uma união ilícita não entrará na congregação do Senhor até a 10ª geração. Não é que Deus está proibindo a pessoa de entrar na igreja, de ser crente, não, nem isso não. A vida dele, é interessante como é que a ausência da paternidade legítima promove um afastamento de Deus. Não sei porque que meu filho não quer ir para a igreja. Não sei porque meu filho... vamos pegar todos os filhos da Bíblia que nasceram fora do casamento? Uhum. Vamos lá. Filhos de Ló, Gênesis 19. Ele tem um filho com a filha mais velha, tem um filho com a filha mais nova. Moabe e Amon odeiam Israel. Filho de Abraão, Gênesis 21. Ismael, ele sai de casa e ele vai viver no deserto. Ele não anda com o pai, já reparou isso? Uhum. São os árabes. Repara que ele é filho de Abraão com uma egípcia, Agar. Uhum. Ele pensou que estava sendo muito esperto. Mas não. Filho de Davi com Batseba. O que acontece com ele? Morre. Vamos pegar outro filho aqui. Filho de... Tem um homem na Bíblia chamado Jefté. Ele é filho de Gileade com uma prostituta. Repara, ele perde a descendência. Todos eles terminam com a vida destruída. Os filhos, então presta atenção, só tem um jeito de consertar isso. Chama-se restauração da paternidade divina. Então, quando eu pego alguém que vive isso, esse é o conceito, uma palavra muito feia, eu não gosto dela, bastardia. O fulano é o bastardo. É aquele filho ilegítimo. A pessoa está pensando que isso não vai provocar nada no mundo espiritual. Nesse livro aqui, ó, Discernimento Espiritual, eu explico sobre isso. Eu falo sobre filhos produzidos, filhos gerados fora da proteção. O casamento é que protege o amor. Uhum. Não é o amor que protege o casamento. O amor... Então, esse negócio de casar e viver junto sem casar, o que eles estão dizendo? Estou casado contigo, mas primeiro problema eu vou embora. Eu estou vivendo contigo aqui, mas não é até que a morte separe, não. Eu estou vivendo contigo aqui. Aguente. Se aparecer como é que chama? Uma pessoa mais bonita aqui, eu vou atrás. Quer dizer, é um casamento sem segurança. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre isso, eu ia tratar mais um pouquinho a respeito de etapas, né? Isso está sendo construído na cabeça das pessoas, das crianças, né? Através da pornografia. Sabia que existem diversos níveis? Tem a chamada softcore, que é apresenta, são aquelas imagens de sexualidade que sugerem a relação sexual. Uhum. São mulheres que se expõem com biquínis cavados, com calcinha, homens que se expõem com o peito de fora. Esse é softcore. A hardcore contém a apresentação já do órgão genital, né, da genitália. Snoof. O snoof são os vídeos onde as pessoas praticam atos sexuais com violência. Então, não é só a pornografia infantil, isso é crime, gente. E quando a gente fala sobre pornografia, a exposição precoce, o vício, né, quando a parte se torna uma parte regular da vida da pessoa, vai tomando o que a gente chama de escalada. A pessoa vai subindo, na verdade, escalada para baixo, né? Uhum. A pessoa se torna insensível e aí vem a ação sexual. Por que a pornografia infantil é crime? Porque mais de 96% dos criminosos que abusam de crianças são viciados em pornografia infantil. Então ele veio e quer fazer. Quer repetir. Entendeu? É isso. Então, mais ou menos no casamento, quando a pessoa é viciada em pornografia, ela quer reproduzir aquilo que ela viu no vídeo no casamento. É isso aí. Depois é que não é nada daquilo. Agora, tem uma coisa pior que é o seguinte. Quando a gente fala de adultério de alma, né? Deixa eu aproveitar e falar aqui dos livros, ó. Uhum. Autoridade sobre as Trevas. Vou voltar aí. Autoridade sobre as Trevas. Blindagem contra as Trevas. Eles estão aqui, ó. Tá aí. O primeiro livro, esse livro aqui, é um best-seller, prefaciado pelo pastor Cote.
blindagem contra as trevas, sob proteção de Deus, estado de guerra espiritual, intercessão em chamas, sangue nos umbrais, aliança de almas, casa de paz, enfim, discernimento espiritual. Esse material de libertação, guerra espiritual e cura da alma, está lá no www.institutoexos.com. O institutoexos.com ele também promove curso. E de 15 a 17 de maio agora de 2025, eu vou estar fazendo um curso, né, promovendo um curso. É uma imersão. Se você puder colocar para a gente lá, ó, de 15 a 17 de maio, aqui em Curitiba. As vagas são limitadas. Vagas são limitadas, está aí, ó. Inscrições pelo www.institutoexo.com. Então, a gente vai ficar 15, 16, 17 mergulhados aqui. A gente o dia inteiro, a tarde toda, a noite, num treinamento de guerra espiritual. Você que quiser entrar em contato, também tem o WhatsApp aqui na descrição, também tem o link, são os primeiros 2 links aqui na descrição a respeito desse curso em maio. As vagas são limitadas e através do WhatsApp você pode contactar caso queira trazer excursão da sua igreja, ônibus, caravana, bastante pessoas, e aí a gente consegue trabalhar melhor nessa logística, nessa gestão. A sexualidade vai ser tratada no curso presencial? Então, eu preciso, no curso, 2 das 12, são 12 encontros, né, que a gente faz nesses 3 dias, né, são 12 disciplinas, 2 delas são ligadas à área da sexualidade, né? Certo. Porque a gente precisa aprender a desligar. Tem um negócio... Então, só uma explicação, não é todo o curso sobre isso. Não, 2 módulos somente do curso que vai ser... Eu vou tratar de heranças espirituais. Eu vou tratar de perseguições espirituais. Como lidar com isso? Vou tratar das chamadas quebras de pactos perversos. Eu vou tratar como vencer. Mamon é uma entidade demoníaca, gente. Mamon é uma entidade que move no mundo financeiro contrária à vida da pessoa. Então, eu preciso tratar a dinâmica da libertação e da guerra espiritual. Ela tem um espectro que é vastíssimo. Então, eu preciso entregar ferramentas, e entre elas a ferramenta da sexualidade. Entendeu? Uma coisa importante, quando a gente fala, existe algo chamado adultério de alma. É nesse contexto que Jesus vai falar, lá em Mateus 5, de 27 em diante, vai assim, ó, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com intenção, qualquer um que olhar para uma mulher, e naquele tempo, parecia, ou por um homem, porque hoje tem isso, né? Vice-versa. Exatamente, já cometeu adultério. E ele fala que isso inferniza a vida da pessoa, olha. É melhor você, se teu olho te escandaliza, arranca ele, que é melhor você entrar sem um olho do que com 2 olhos ser lançado no inferno. Então é isso. Então, existe aqui uma maneira de você lidar com isso. Entendi. E dentro da sexualidade, o adultério, quando é gerado um adultério, é realizada uma quebra espiritual entre a aliança do marido e da esposa, certo? Um enfraquecimento dela. Existe um enfraquecimento dela. Não existe essa quebra. A quebra que existe é quando o homem deixa pai e mãe. Aí existe uma quebra. Tá. Okay. É por isso que tá lá o adolescente, lá na igreja, tocando, participando. Quando ele transa com a namorada, ele não quer mais saber de igreja. Ele sai debaixo da autoridade do pai e da mãe e vai para debaixo da autoridade com aquela menina. Ele deixa mesmo. Entendi. Aí é uma ruptura. Agora, o adultério é uma tentativa de invalidar. É assim que a Bíblia diz. Invalidar. Você repara que quando Deus ele quer espizinhar, não quer que Deus não espizinha ninguém, mas quando ele quer assim denunciar o pecado, ele fala, ó geração incrédula e adúltera. Tiago fala assim, Jesus fala assim, lançando no rosto deles o pecado deles. Porque o adultério, ele era punido, aprenda isso, com morte. 3 pecados na Bíblia, 4 eram punidos com morte. Rebelião de filho contra pai. Você nunca viu uma criança apedrejada, viu? Sim. Bora apedrejar. Deus está ensinando a misericórdia. Adultério. Lembra de João 8? Essa mulher foi pega em adultério. Ela e o marido deviam ser apedrejados. Idolatria, apedrejamento e homossexualidade. Jesus reinterpreta isso. Ele
está mostrando misericórdia. Mas o que o mundo espiritual entende? Que o adultério, ele produz uma série de implicações. A gente chama isso de implicações do adultério. Número 1, marginalização espiritual da pessoa que adulterou. A perturbação emocional do casamento, aí produz ciúme, briga, desentendimentos crônicos. Uma guerra em casa. Endemoniza a cama do casal. Eu já peguei casos, o cara endemoniado. Mas aí ele estava no adultério e a mulher estava fazendo um trabalho, que eu não digo trabalho feitiço mesmo, para manter, chama-se amarração. Para manter o cara preso. Ele quer voltar para a esposa, mas não consegue. Entendi. Aí, esse curso Intercessão em Chamas, eu trato disso. Entendi. Esse curso eu trato disso. Então a pessoa, ela quer, pastor, eu não consigo me livrar desse pecado. Já tratei de gente assim, gente manifesta o demônio vai embora, volta para o lugar que o Senhor Jesus te determinar, vai lá no terreiro, diz para ele que ele nunca mais vai voltar para cá. Gente, o homem nunca mais volta para amante. É impressionante. Então endemoniza. Quer ver um negócio que é uma implicação? Desprotege os filhos. Você pega filhos que foram, você que está ouvindo a gente aí, você que sofreu algum tipo de molestação, abuso sexual, você vê que teu pai ou tua mãe estava fora do casamento. Ou eles nunca se casaram, aquele assunto que você trouxe aqui, ou eles estavam em adultério, ou eles estavam. Então, ou avô. Tem o espírito imundo, ele percebe isso e os filhos são suscetíveis a diversas possibilidades de... Expõe o outro cônjuge. Ah, pastor, minha mulher me traiu. Ah, traiu? Vamos conversar aqui. Aí quando eu ouvi a vida dele, ele já traiu a mulher 1, 2, 3 vezes. Então, o adultério desprotege a própria aliança. Ele é o homem que devia proteger e ele desprotege. E tem uma outra questão. Implica em algo chamado escândalo social. Implica em perdas financeiras. Eu sempre explico. Espírito de sensualidade anda junto com o espírito de morte. Manifestou Exu, pode ir lá, em nome de Jesus, a pombagira que está escondida aí, pode sair, e vice-versa. Então, o espírito de morte mata as finanças, destrói a relação de pai e filho. É isso. Entendi. Além, quando uma dúvida aqui, durante o processo de mapeamento, se a pessoa ela não se lembra a quantidade de pessoas, a quantidade de parceiros sexuais que ela teve, o que ela viveu, experiências na adolescência, na juventude, como é feito isso, como é trabalhado isso, esse lado dentro do mapeamento e do tratamento na libertação? Legal, muito bom. Então, começa assim, a pessoa começa a hospedar mal o pensamento, ignora as advertências da Bíblia, né? E depois vai se aproximar do pecado. Aí, você chegou numa área que é o seguinte: a pessoa quer, pastor, eu quero me libertar disso. Só tem que querer. Então escreve os nomes, a pessoa não lembra. Tem gente que não lembra de nada. Tem um espírito que manifesta, chama-se espírito de esquecimento. Parece uma bobagem, né? Gente, eu tratando de um cara, ele sabia que tinha feito coisa errada, ele não se lembrava. Aí não, fui orar por ele, ele ficou assim que nem uma pedra de gelo sem parar. Falei, espírito imundo, qual é o teu nome? Porque a gente pensa no espírito típico, né? Ele amarra a mão, bota a mão para trás, se contorce, joga no chão. A manifestação, quando ela não é típica, ela engana. Aí a pessoa ficou parada assim, olhando por nada. Espírito imundo, eu sei que você está aí, qual é o teu nome? Esquecimento. Espírito de esquecimento, em nome de Jesus, sai. Quando o espírito imundo saiu, ela lembrou de tudo. Lembrava que tinha relação com mendiga, entendeu? Então, sim, a pergunta que você fez a pessoa não lembra disso? Então, eu tento o primeiro, eu vou sempre, quem foi o primeiro? Ah, foi minha namorada, foi um namorado. Você busca mais, houve algum abuso? Tem que investigar, saber por dentro
O que foi que aconteceu? Eu tenho que ir lá. Entendi. Tá? Eu tenho que saber tudo. A pessoa tem que confiar em mim. Ela tem que saber assim, o pastor vai me ajudar. Entendi. Aí você vai, tem gente que não lembra, foi dentro do carro, foi dentro do hotel, foi numa festa, eu não lembro o nome. Agora tem um monte de gente que teve tanta relação, tanta, que ela não lembra mais. Ela Tá perdida, fica desorientada. Então, a gente cita os nomes, eu tenho uma oração, esse livro aqui, tem uma oração a gente chama oração de quebra de aliança de alma. Esse e esse aqui também. A pessoa vai falando todos os componentes, eu vou passando por todas as áreas da sexualidade pervertida, e no final o que eu faço? Eu cito os nomes. Eu me desligo do fulano, da fulana. Às vezes a pessoa tem envolvimento sexual, passivo, ativo, homoafetivo, sexo com bicho. Tem muita zoofilia. Então, o que você faz? Você confessa e no final você desliga as pessoas. Não é incomum. Mas, por exemplo... Quando se trata de um estupro, de uma violação, isso também tem que ser desligado? Tem que ser desligado. Entendi. E mais do que isso, ele, por exemplo, se ele estuprou, pedir perdão. Ele não vai voltar lá para pedir perdão para a pessoa. Nunca tive um caso desse. Mas ele tem que pedir perdão a Deus, aí pedir para o sangue de Jesus lavar ele. Entendi. E quando a pessoa é estuprada, eu me desligo dessa pessoa, não tenho eu perdoo ela. Essa questão tem que ser resolvida dessa maneira. Entendeu? Entendi. E qual é o primeiro passo para a vitória nessa área e desviar os olhos da pornografia, da sensualidade, para poder crescer na vida longe da pornografia? De tudo, não é nem pornografia, de todo o distúrbio sexual. Não é só desviar os olhos, né? Aliás, a Bíblia vai dizer que quem fala isso é Jó, né? Eu fiz um acordo com os meus olhos para não olhar para as mulheres com cobiça, ou para que a mulher não olhar para os homens com cobiça. É confessar o pecado. Pecado confessado é pecado vencido. O problema é quando você não confessa o pecado. Para quem que você confessa? Para Deus. Por que muita gente não confessa? Porque a gente vem de uma formação católica. Então, para eu ser perdoado, eu tinha que confessar para o padre. Entendi. Ai, que vergonha. Gente, confessou para Deus, está perdoado. A Bíblia diz, Salmo 32, confessarei ao Senhor o meu pecado e Ele perdoa a minha culpa. Acabou. Agora, tem gente que não consegue. Aí é Tiago 5. Aí fala assim, você está doente? Chame o pastor. Por quê? O esconderijo da alma, ele provoca doença. Quando você não se esconde, aquilo vai virar um câncer dentro de você. Vai virar uma doença dentro de você. Então, a confissão deve ser a Deus. Pública. Deus, eu confesso, eu que roubei, eu que matei, eu que fiz aborto, eu que invejei, eu que tive ciúme, eu que passei a perna, eu que fofoquei, eu que menti. Ele tem que falar que foi ele que fez. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Número 3, saciar-se no sagrado. Não adianta você querer vencer pecado sexual se a tua mente continua vendo revista, nem sei se existe mais isso, site, filme. Isso é impossível. Enchendo de lixo. Pronto. Não posso dizer. E o quarto lugar, o quarto caminho, fugir. Tentação você não enfrenta, você foge dela. Foge. Pastor, tem lá, estou envolvido, dou aula numa faculdade, trabalho numa empresa, e lá tem uma mulher que está me seduzindo, não estou aguentando, estou a ponto de cair. Pede demissão. Vai embora. Pastor, você está sendo radical. Eu estou dando a solução para você. É isso. Entendeu? É isso. Antes da gente encerrar, você poderia falar um pouquinho mais dos livros e dos cursos também, para a gente poder... Dentro dessa área, os livros estão no institutoexo.com. Dentro dessa área, discernimento espiritual, vai ajudar muito você a entender essas cativeiros. O Aliança de Almas, que fala sobre o poder espiritual da sexualidade, e o Intercessão de Chamas, que vai ajudar você a orar por gente cativa. Além disso, o livro Autoridade sobre as Trevas vai
vai te dar autoridade para você quebrar essas alianças. É muito bom. Eu tenho mais alguns livros, o Casa de Paz, Cura e Libertação da Família, o Sangue nos Umbrais, é um treinamento de libertação, e o Estágio de Guerra Espiritual. Todos esses livros... Além disso, ainda tem o alvo e o blindagem. O alvo e o blindagem também tá. Eles estão no site www.institutoexos.com. Esses livros também são cursos, que estão numa plataforma de cursos à distância. Plataforma cursos.pastorlobo.com. Essa plataforma, existe alguma maneira de você participar. Ou tem gente que faz um plano, né? A gente chama de plano prêmio, R$19,90 por mês. É isso aí. É como se fosse uma Netflix. A pessoa vai pagando todo mês. Ela terminou o curso, ela cancela a hora que ela quiser. Assinatura mensal. E é bom o seguinte, esse preço vai ser reajustado. Então, quem fizer agora vai continuar com o preço com os R$19,90. Ou então a pessoa pode comprar o curso, vai lá, pastor, eu quero ter ele para mim, vai lá. Hoje são 6 cursos no total? São 10 cursos. 10 cursos total. 10 cursos. Todos eles... Uma variedade bem grande. Todos eles de 40 a 60 horas. São cursos bem robustos. Agora, vamos ter também um curso presencial aqui. De 15 a 17 de maio. Eu vou ministrar quinta, sexta e sábado. As vagas são limitadas. Inscrições pelo institutoexos.com. Então, a gente tem é uma imersão, um treinamento em guerra espiritual imperdível. Tá bom? Aqui embaixo na descrição tá os 2 primeiros links da descrição, são os links desse curso presencial de maio. Nós esperamos você aqui e se você quiser trazer sua igreja, caravana e o pessoal da sua liderança para vir fazer o curso também, temos também essa opção e você pode entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição também para ter vaga para todos eles e disponibilidade no hotel para todos também. O WhatsApp é mensagem de texto. Tem muita gente que fica ligando, né? Não é para ligar, é só mensagem de texto, manda mensagem de texto, evitar áudio, essas coisas, e a secretária vai poder entrar em contato por ali pelo WhatsApp e poder agendar e deixar tudo reservado para vocês. Pessoal, segue a gente no YouTube. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Tem o Instagram do pastor também. @PR Osvaldo Lobo. E se você quiser convidar para ministrar curso da sua igreja, seminário, congresso, o e-mail é pastorlobo@gmail.com. Isso. Pastorlobo@gmail.com. Agenda aberta aí 2025, 2026. Tá bom? Benção. Deus abençoe. Tchau, gente. Fiquem Tchau, na gente. paz. Até a próxima.